Vamos ler as Escrituras? Atos, capítulo... Eu vou ler 2 textos com vocês. Atos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Depois, Atos 2, 42 a 47. Atos capítulo 1, versos de 1 a 5, depois capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esta passagem, o primeiro capítulo, relata uma continuação do propósito dos escritos de Lucas, o chamado médico, né? O evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Lucas, ele tem o objetivo de descrever, de revelar as coisas que Jesus fez e ensinou. E estes primeiros versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos traz sobre a igreja uma missão de continuar propagando o Evangelho, falando das coisas que Jesus fez e ensinou. Há aqui uma descrição da obra de Cristo Jesus. Lucas revela, se você ler o livro de Lucas, aliás, dezembro é um bom mês para se ler o livro de Lucas, porque relata o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. E aí, ao ler estas coisas no livro de Lucas, você vai entender a obra do Senhor, e ao iniciar a leitura no livro de Atos, você vai entender que Deus deixou a continuidade, a obra que foi incumbida aos apóstolos, que foi incumbida à igreja, que deve ser continuada por todo o tempo. Atos dos Apóstolos se divide talvez em 2 partes principais. Capítulos 1 até o capítulo 12 fala dos atos do apóstolo Pedro, os capítulos 13 em diante, os atos do apóstolo Paulo. Portanto, são os atos que são evidenciados pela manifestação da obra do Espírito Santo na vida da igreja. A promessa que foi revelada para a igreja é que o Espírito Santo desceria e capacitaria a igreja, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. O significado da palavra apóstolo é enviado. Os apóstolos, os discípulos foram enviados. A igreja continua esta mensagem apostólica, porque ela é enviada ao mundo para proclamar o evangelho do reino, o evangelho de Cristo Jesus. E agora eu quero convidar você para abrir o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O início do capítulo fala sobre a descida do Espírito Santo, depois descreve sobre o discurso de Pedro, mais de 3.000 batizados, e agora o final do capítulo diz o seguinte: olha como que eles viviam, olha como viviam os crentes que se converteram ao Senhor, ao cristianismo, a Cristo Jesus. E aí o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu tenho dito para vocês com frequência, queridos, que um dos desejos que nós temos como igreja local é experimentarmos um crescimento mais expressivo. Portanto, o crescimento expressivo numérico, ele não pode ser em detrimento do crescimento que nós temos de vida com Deus. Um crescimento sólido nas Escrituras. Uma vida comprometida com o Senhor, perseverante em Deus, perseverante no caminho para onde Deus trouxe você por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E o que eu quero falar nessa noite com vocês é sobre uma igreja perseverante, com base nesta realidade de que a missão da igreja não é uma missão dada por homens, é uma missão dada por Deus. Foi Cristo Jesus quem comissionou, foi Cristo Jesus quem ensinou, foi Cristo Jesus que mostrou o caminho, foi Cristo Jesus que se colocou como exemplo e a Ele nós devemos seguir. Uma das coisas que nós desejamos, oramos para que aconteça de maneira eficaz na vida da igreja é a transição de uma simples declaração, sou crente, para uma convicção profunda dizendo, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um servo de Jesus. Eu sou um discípulo que segue os passos, os caminhos do Senhor. O que é perseverar? É manter-se firme nos propósitos que você entende que Deus trouxe e apresentou e colocou diante de você. É manter-se fiel na missão que Deus lhe confiou. Há uma missão generalizada, ou seja, a igreja tem uma missão e há missões particularizadas. Você talvez esteja envolvido em algum ministério que quem tem que desenvolvê-lo é você, a quem Deus chamou e a quem Deus capacitou por obra do Espírito Santo. Ser perseverante é buscar persistentemente um objetivo. E olha, queridos, por que nós oramos? Por que nos reunimos? Por que buscamos o Senhor, a conhecer o Senhor por meio da sua palavra? Porque nós temos um objetivo de sermos capacitados por Deus para pregar o Evangelho, para que Deus, através de nós, seja exaltado e glorificado. O que é perseverar? É ser constante, é não se amedrontar diante das dificuldades. E aqui eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana Emanuel. É uma igreja que também enfrenta lutas, provações, dificuldades, mas Deus tem sustentado essa igreja. Porque nós temos simplesmente o desejo de nos mantermos fiéis. E quando somos desencorajados, quando nós temos decepções, quando nós somos ofendidos por alguma razão, quando não somos compreendidos no que queremos expressar, Deus nos usa como instrumentos, usa os irmãos uns aos outros como instrumento para restauração, para conserto, para quebrantamento. Deus não rejeita corações contritos. O Senhor é o Deus Santo que habita em um alto e sublime lugar. Ele habita a eternidade, Ele está nos céus, mas é o Deus também que se faz presente no meio dos contritos, dos humildes de coração. E Deus vai solidificando a igreja. A perseverança é fundamental para o que Cristo confiou à igreja. Preste atenção nas palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É Deus que nos enche de esperança, e é Deus que nos faz experimentar essa realidade, e aqui talvez até mesmo por meio das provas. Sejamos perseverantes, queridos, persistentes, como uma igreja que sabe muito bem para o que ela foi chamada.
Uma igreja que entende muito bem o propósito para o qual Deus a colocou junta, coesa, harmoniosa. Nós precisamos colocar em prática o que Deus nos chamou para fazer. Alguém disse uma frase que eu acho interessante, que diz assim, eu digo alguém porque não achei o autor, então é uma frase anônima: começar bem é fruto da graça divina. Persistir na caminhada certa é a graça ainda maior. Mas o nunca desistir só pode ser conseguido por meio da graça das graças. É porque a graça de Deus nos capacita, nos faz perseverar. É por causa disso que nós perseveramos. É um privilégio, é uma bênção podermos persistir nos caminhos do Senhor. É verdade que a história da igreja primitiva nos mostra uma igreja perseverante. E isso é registrado nas palavras: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança é fundamental para que nós nos mantenhamos no caminho da missão para a qual Deus nos confiou. Portanto, existe uma pergunta, queridos. Nós devemos perseverar em quê? O próprio texto responde para nós. A primeira coisa na qual nós devemos perseverar é na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O maior desafio da igreja, à medida que cresce, que se desenvolve, é permanecer firme na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. É não se distanciar das verdades escriturísticas, das verdades reveladas a nós por influência do Espírito Santo. Homens escreveram aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos, soubéssemos. Não negocie o seu conhecimento das Escrituras. Diante de um mundo relativista, há uma tentação constante para você olhar para as Escrituras e dizer: olha, a Bíblia está dizendo isso, mas o mundo está caminhando para um outro lado e eu vou seguir o mundo. Não faça isso. Permaneça firme. Seja fiel, mesmo que lhe custe a vida, queridos. Fiel ao Senhor, fiel na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos. Existem algumas palavras gregas, e eu, só para mencionar os versículos aqui, são termos conhecidos por vocês também, mas eu vou dizê-los e ler o versículo onde estão inseridos esses termos. Falando sobre doutrina, a doutrina de Deus, a palavra, a verdade do Senhor. Primeira palavra que eu quero destacar é uma palavra que Paulo disse aos Romanos, em capítulo 15, verso 4. Palavra didascalia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Essa palavra aí, ensino, é didascalia. Foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Você quer renovar a sua esperança? Ouça os ensinos de Jesus. Leia a palavra de Jesus. Medite, pratique a palavra do Senhor. A outra palavra similar a ela é didasco. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, é essa palavra aí, ensina. Esmere-se no fazê-lo. Também Romanos capítulo 12, verso 7. E Atos capítulo 2, 47, e perseveravam na doutrina que é didaquê, que vem da mesma raiz, esses termos familiares, eles ensinam, eles apontam para o mesmo significado. Ou seja, é a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, é a palavra que os apóstolos ensinavam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, eu vou dizer outra coisa, eu disse a respeito da reunião de oração, porque crente ora, pelo menos devia orar, e às vezes fazemos reuniões de oração, e muitos não vêm para orar, mas vou dizer também uma outra coisa, e não fiquem bravos comigo não, mas precisa dizer, nós estamos dizendo que não é possível viver uma vida cristã sólida sem a palavra de Deus. O número dos que se interessam pelo estudo da palavra, hoje em dia, meus irmãos,
Não é pequeno, não, é pequeniníssimo. E aí eu não sei o que falta para motivá-lo a buscar conhecer as Escrituras, a palavra do Senhor, se interessar por isso. O caminho que eu tenho, porque eu não posso, obviamente, exercer uma influência a ponto das pessoas seguirem o que eu simplesmente desejo, mas eu sei que Deus colocou diante de nós o meio para que nós intercedêssemos uns pelos outros, para que eles pratiquem aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se tem uma coisa que nós devemos perseverar, é na palavra de Deus. Sabe por que muitos se distanciam? Porque não a conhecem. Não perseveram porque não a conhecem. E aí ficam sendo jogados de um lado para o outro sem convicções do que de fato está ensinando, o que se está ensinando nas Escrituras. A doutrina que os apóstolos ensinavam nas igrejas foram denominadas Didaquê, que é um documento feito pelos cristãos primitivos, é um manual de vida eclesiástica, serve para conhecer os pensamentos da teologia cristã, aquilo que a palavra de Deus revela para nós. O ensino dos apóstolos foi colocado por Lucas como primeiro da lista das coisas que devemos fazer se nós queremos perseverar. Primeira coisa, perseverar na doutrina dos apóstolos. É o ensino de Deus por meio da pessoa de Jesus, a palavra escrita ou encarnada, ela traz ensino para a igreja, que não podem ser ignorados. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há um teólogo antigo, do século XV, chamado John Wycliffe. Ele foi um dos reformadores que antecederam Lutero, Calvino, e uma das coisas que ele fez com excelência foi traduzir a Bíblia para o inglês. E olha só, John Wycliffe, só a título de informação e uma boa curiosidade para que a gente conheça, trabalhou duro para dar ao mundo uma tradução inglesa da Bíblia. Ele quis uma Bíblia que qualquer um pudesse ler, não só os padres, declarando um bandido e um herege por causa dos seus esforços. John Wycliffe foi considerado um bandido, herege, por causa dos seus esforços em relação às Escrituras. Os seus inimigos não fizeram nenhum segredo do fato que buscava a sua vida, e Wycliffe teve que terminar o seu trabalho se escondendo. Quando terminou, não havia como imprimir assim cada cópia que teve de ser feita à mão. Era um projeto lento e caro. Então, em menos de 2 anos depois, a primeira cópia foi completada e depois disso, Wycliffe morreu. Anos depois, ele continuava sendo odiado pelos seus inimigos, desenterraram seus ossos, o queimaram, fazendo os seus ossos cinzas, e as suas cinzas foram espalhadas no rio Tâmis. E hoje nós somos os ceifeiros da colheita de Wycliffe. Nós temos a Bíblia em nossas mãos porque ele não desistiu em face às oposições e ao desânimo. Sucesso, meus irmãos, vem através, sucesso espiritual, sucesso na vida cristã, e não um sucesso para nos projetarmos. O que eu quero dizer é uma vida bem-sucedida espiritualmente falando, vem a nossa vida à medida que nós nos envolvemos e nos comprometemos a conhecer a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Vou fazer uma pergunta para você, você responde isso para você mesmo. Se você numerasse de 1 a 10, te desse uma nota de 1 a 10, para falar a respeito do seu conhecimento das Escrituras, da Bíblia, se lhe fizesse algumas perguntas gerais das Escrituras, qual seria o seu nível? De 0 a 10, só para você. 0 a 10.
Portanto, se queremos ser uma igreja firme, perseverante, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas tem uma outra coisa que precisamos perseverar. Na comunhão. Comunhão é koinonia, é relacionamento entre os irmãos. Antigamente era usado esse termo para denotar a participação dos irmãos ou dos membros comuns de do corpo de Cristo. E está associada também aos encontros das igrejas, aos encontros das famílias da fé, das famílias que formam um conjunto de pessoas que têm o mesmo ideal, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Esta comunhão também é citada para mostrar a unidade que temos diante da ceia do Senhor. Esta comunhão ela é relatada também para mostrar que nas participações das atividades da igreja nós temos comunhão. Eles participavam no conhecimento, na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Duas práticas podem ser listadas na perseverança da comunhão. Primeiro, o cuidado com o próximo. A igreja estendia sua mão de socorro aos necessitados, e isso chamava a atenção dos não convertidos, e assim as conversões tornavam-se diariamente cada vez maior. E aqui, meus irmãos, olha só, no cuidado com o próximo, nós sempre precisamos melhorar, porque é muito comum nós querermos acolher as famílias, as pessoas que aproximam da igreja, têm o primeiro impacto, que bênção que foi, me receberam bem, mas e no dia a dia? No que nós temos que fazer no dia a dia? A atenção às pessoas que estão enfermas, as pessoas em famílias que estão quebradas, as pessoas que estão desnorteadas espiritualmente, aos jovens que estão indecisos do que fazer na vida. Qual é o apoio que a igreja tem dado a essas pessoas que são pessoas em necessidades específicas? Deixa eu confessar aqui uma mágoa curada, mas que foi uma mágoa. No ano passado, a mãe da Cláudia faleceu. Sabe quantos irmãos da igreja, de quase 200 membros, foram visitar a esposa do pastor, da qual a mãe faleceu? Uma, que ficou lá 2 minutos. Uma. E eu estou dizendo isso não é para vocês se desculparem, não é um problema, não é nada que traz para nós dores e sofrimentos porque foi resolvido, mas a igreja precisa aprender a dar atenção uns aos outros. As pessoas que chegam precisam ser assistidas, queridos. Nós somos uma família. Ligar, como vai, meu irmão? O que você está precisando? Eu queria orar com você. Eu estou te ligando só para dizer isso, para orar com você. De vez em quando a irmã Eliane manda uma mensagem dizendo: pastor Ederson, resolvi orar pelo senhor. E faz uma oração e me manda. A senhora não sabe, irmã Eliane, o quanto que isso me faz bem. Porque permanecer, meus irmãos, na comunhão também é um exercício, é um esforço que nós devemos fazer. Quando as pessoas são ignoradas, elas levantam um questionamento: é esta a consideração que a igreja tem por mim? Nós precisamos melhorar na comunhão. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Este é um dos cuidados que temos que ter quando nós queremos desfrutar de comunhão. Cuidado com o próximo. Mas a segunda coisa, a participação na mesa do Senhor também é uma comunhão. A ceia é a mais solene cerimônia espiritual observada pela igreja ao redor do mundo. Não é por acaso que a gente vem diante da mesa do Senhor. Há uma razão para isso, há um objetivo para isso. É para que nós obedeçamos a ordem do Senhor de que façamos isso até que Ele volte. E somos alimentados no momento de ceia. A maior dificuldade da igreja, meus irmãos, é entender a razão pela qual nós procuramos viver em comunhão. Nós precisamos uns dos outros e precisamos nos reunir juntos ao redor da mesa, porque o que nos capacita a praticar estas coisas que são deveres da igreja é a graça do Senhor.
Eu li uma frase muito interessante essa semana, alguém reclamando das coisas ruins que acontecem na vida, e ele citou uma frase assim: eu não sei porque eu sofro tanto e levo essa culpa desse negócio chamado pecado. Eu não estava no jardim do Éden. Mas ele recebeu uma resposta que impactou. E responderam para ele assim: mas você também não estava no Calvário e recebeu a graça. Você já observou que a gente foca muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas? Nós precisamos aprender a viver em comunhão. E se tem uma coisa que solidifica a igreja, é uma participação sincera ao redor da mesa do Senhor. O que vamos fazer agora, em instantes. A terceira coisa que eu quero destacar: se queremos ser uma igreja perseverante, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, nós temos que perseverar na comunhão dos santos e nós temos que perseverar na oração. Se você estiver demasiadamente ocupado para orar, então verdadeiramente você está demasiadamente ocupado para orar. A oração é uma importante recomendação bíblica. As pessoas perguntam: por que orar? Deus não sabe de todas as coisas, não conhece todas as nossas dificuldades, sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe por que nos alegramos, ou por que choramos, por que nos angustiamos, por que nos deprimimos, ou porque também nos expressamos com alegria algum motivo de coisas que aconteceram, circunstanciais. Deus sabe de tudo, queridos. Por que a gente ora? E a primeira coisa é porque é uma ordem divina. As Escrituras dizem: orai sem cessar. Jesus ensinou os discípulos a orarem: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Você conhece muito bem a oração do Senhor. Há uma necessidade de orarmos constantemente, porque a oração é um meio de graça, é um meio através do qual Deus resolve nos atender, ou determina nos atender. Deus pode fazer qualquer coisa instantaneamente, com um piscar de olhos ou com um estalar de dedos, mas Ele estabeleceu meios. Cada um de nós, eu e você, um dia ouvimos a palavra do Senhor e nos convertemos. Porque este foi o meio que Deus estabeleceu para que nós viéssemos ao conhecimento do Senhor e obtivéssemos a salvação em Cristo Jesus. A oração, meus irmãos, ela nos coloca na dependência de Deus. O meio para que nós recebamos as coisas provenientes da soberana graça do Senhor sobre a nossa vida chama-se oração. Nós oramos para agradecer, nós oramos para pedir, intercedemos em favor uns dos outros. Nós temos que orar, como igreja nós temos que orar, como servos do Senhor nós temos que orar. Não é possível imaginar um cristão consagrado, verdadeiramente reto, que quer de fato servir ao Senhor, viver uma vida sem orar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Romanos 12:12. Efésios 6:18, Paulo diz aos Efésios: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aos Colossenses ele escreve: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, aos Colossenses 4, verso 2. Há uma ordem, há uma necessidade nossa de orar. Tem um autor de evangelho, que Tommy Tenney, ele citou uma frase que diz assim: a melhor coisa que podemos fazer é abandonar os nossos planos, esmigalhar nosso discurso, afastar os bancos de nossas igrejas e cair de joelhos. Se nós projetamos ser pessoas estáveis, bem desenvolvidas, que saiba, que aprendeu a superar os obstáculos, as lutas, nós temos que olhar para frente e procurar caminhar de joelhos. Alguém disse que um homem de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés.
Eu vou fazer a pergunta que eu fiz em relação às Escrituras. Qual o seu conhecimento das Escrituras? Mas o seu nível de oração, se também você pudesse classificar de 0 a 10. Quão fervoroso e piedoso você é na oração? Eu quero concluir, queridos. Tem um dramaturgo alemão, poeta, chamado Bertolt Brecht. Ele diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito, muito bons. Mas há os que lutam a vida toda. E estes são os imprescindíveis. Sabe quando que devemos parar de ser persistente na obra, no caminho do Senhor? Nunca. Sempre temos que caminhar para frente, alcançar um grau a mais de consagração diante do Senhor, não para nos projetarmos, mas para revelar que nós, de fato, estamos seguindo a Cristo e queremos obedecê-lo e agradá-lo com a nossa vida. Como nossos primeiros irmãos da igreja primitiva, que se mantinham firmes na doutrina dos apóstolos, não abriam mão da comunhão uns com os outros, e não se esqueciam de orar e nem de desacreditar do poder da oração. Essas foram e continuam sendo as molas que propulsionam o crescimento da igreja. Por isso que devemos perseverar. Uma igreja perseverante é uma igreja, é a característica da igreja que nós queremos ser. Não podemos desistir, queridos. Talvez você tenha motivos para pensar em desistir. Suas experiências lhe sufocam, lhe entristecem, produzem mágoas no seu coração, trazem ressentimento. Você se distancia, se esfria. Mas a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Volte e se coloque com boca no pó, se humilhando debaixo da presença do Senhor e persevere. Persevere até o fim. Uma das coisas que às vezes nós passamos desapercebidos e às vezes dá-se a impressão que pensamos que nunca vai acontecer. É o chamado fim. Mas vai acontecer. O fim virá para mim e para você. Se nós não morrermos antes, nós vamos ver o Senhor voltando para buscar a sua igreja. Se nós tivermos olhos para observar as coisas que têm acontecido ao nosso redor, nós podemos afirmar, está apontando para o fim. São sinais que precisamos observar. Portanto, meu querido, persevere diante do Senhor, no Evangelho do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão dos santos, com uma vida de oração, e nós vamos continuar vendo o crescimento que vem do alto. Amém? Feche os seus olhos. Essa é uma mensagem que nos leva, de maneira individual, também a fazer uma reflexão diante do Senhor. Como está a minha vida? Espiritualmente falando. No que diz respeito à perseverança, persistir no caminho, na verdade, eu tenho persistido ou não? Coloque-se diante do Senhor. Se porventura houver falhas, corrija. Peça a Deus para lhe auxiliar, te ajudar. Senhor nosso Deus, nós admitimos que não é fácil perseverar. Nós somos seduzidos por tantas coisas que nos distraem. Nós temos tantas ofertas que tentam nos convencer de que não precisamos fazer nada disso, nos preocupar em buscar ler a Tua palavra, buscar conhecer o Senhor, viver em comunhão com os irmãos, viver persistentemente na oração. Mas nós também, ó Deus, reconhecemos que todas estas investidas são investidas do inimigo.
e pedimos que o Senhor nos fortaleça para vencermos todas elas, em nome de Jesus. Se houver corações enfraquecidos aqui nesta noite, que o Senhor fortaleça. Se há pessoas desanimadas, que seja o Senhor quem reacenda o pavio da esperança no coração de cada uma delas. Ajuda-nos, ó Deus, a admitirmos os nossos erros e a nos humilharmos na Tua presença, confessando assim os nossos pecados e crendo no perdão que vem dos céus. É o Senhor quem nos perdoa. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E nós pedimos que esta palavra, de fato, gere mudança na nossa vida. Que cada um de nós, antes de culpar o outro pelas suas fragilidades, que ele olhe para si mesmo e faça a oração que sempre mencionamos aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Esta foi a oração do rei Davi. Esta deve ser a nossa oração. Nós queremos proclamar as coisas que Jesus fez e ensinou, e coisas essas relatadas no Evangelho. Queremos proclamar o Evangelho de maneira plena, verdadeira, honesta. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie. Trabalhe em nós para que possamos ser instrumentos do Senhor, pessoas através de quem o Senhor também trabalha. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Somos gratos, nós olhamos sempre para trás com gratidão em nosso coração, porque podemos listar inúmeras coisas que o Senhor fez para o nosso bem. Na verdade, a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ao atestar ou relembrarmos as coisas que o Senhor faz em favor do Teu povo, nós podemos, ó Deus, nos encher de esperança e olhar para frente. Caminhar para frente, com confiança no coração e certeza de que teremos uma vida bem-sucedida, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva do soberano Senhor, o Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.